Ó, então, a nossa tarefa era na página 5 do CA. Falava sobre sintagmas nominais, né? Adjetivos e numerais. Então, vocês tinham que ler aqui essa tirinha e responder a número 1. No contexto dessa tira, a palavra onça, que está ali destacada, pode ter 2 sentidos possíveis. Quais são eles? Onça animal e onça unidade de medida. Isso mesmo. No texto, a palavra onça pode ser quanto animal, quanto uma unidade de medida na matemática. Isso mesmo, muito bem, né? Então, acertaram. Quem acertou faz certinho, está mostrando aí também a correção. Depois, vocês tinham a número 2. Ó, vocês tinham a número 2. Vocês tinham que fazer o seguinte. O que gera dúvida de Calvin? Qual que vocês assinalaram? A, B, C ou D? B. B. O fato de ele não saber que onça é uma unidade de medida. Muito bem, então, alternativa B. Depois, na 3, vocês tinham falso e verdadeiro para assinalar, para analisar ali as frases em relação ao, ali ó, terceiro quadrinho, né? No terceiro quadrinho, não há uso de linguagem verbal. Por quê? O uso da linguagem verbal é a escrita ali, né? Só apresenta a imagem. Qual que vocês fizeram na letra A? Falso ou verdadeiro? Não, eu fiquei na dúvida, eu não sei. O uso das imagens em quadrinhos é sempre suficiente para o entendimento da história? Ah, falso, não é? Falso, muito bem. Falso. Depois, na B, qual que vocês fizeram? O leitor tem a liberdade de interpretar as consequências da história de maneira que quiser? Não. Não, ele não pode interpretar da forma que quer, é falso, né? Vai interpretar como a forma que está ali escrita, né? Como o autor fez. Ele não tem essa liberdade de interpretar o que ele quer. E na C, as expressões dos personagens, considerando o enredo, são suficientes para o entendimento da história? Verdadeiro. Muito bem. Verdadeiro. E na letra D, o autor da tira teve a intenção de gerar dúvida no leitor? Falso. Falso, ele não teve essa intenção, né? Ô, professor, a letra B é verdadeiro ou é falso? A B é falso. E na E, desculpa, Calvin, nesse momento da história, está refletindo sobre o que Haroldo disse e tentando relacionar a sua lição. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso, então ficou falso a alternativa as alternativas A, B e D. Depois, vocês têm ali, ó, na 4, nessa tira de Calvin e Haroldo, de Calvin e Haroldo, os balões indicam que os personagens estão, qual que vocês assinalaram? B, falando. Falando, muito bem, a letra B. E na página 6, que é falso e verdadeiro também. Entrou mais alguém, gente? Não sei. Eu sei que a pessoa que entrou foi Samuel. Ah, Samuel, a professora já deu aí a presença. Então, vamos lá. Na número 5, desculpa, vocês tinham falso e verdadeiro. Analisando ali essa frase, né? Ó, o sintagma nominal pode. A letra A, ser constituído apenas por um núcleo? Verdadeiro. Verdadeiro. Não, é verdadeiro, pode, né? Apenas pelo núcleo, né? Pelo substantivo. E a outra, a B, ser constituído apenas pelo determinante? Falso. Falso. E a letra C, ser constituído apenas quando o núcleo e seus complementos estiverem juntos? Falso. Falso. Eles não precisam estar juntos, né? Eu posso ter só o sintagma nominal.
né? Com a presença do determinante ou não. E a última, ter um núcleo constituído por verbos? Falso. Falso. Por que que é falso? Porque nós estamos falando aqui, ó, A linguagem é nominal. é nominal. Então, se o sintagma é nominal, ele não pode ter a presença de quem? Do verbo, Verbo. tá? Aí vocês tinham na número 6. Aqui, ó, vocês tinham que ler ali, né, a frase ao lado. Uma libra equivale a 11 libras. A 11 onças, desculpa. 16, na verdade. É, 16 onças. Identifique na fala de Calvin o sintagma nominal que funciona como sujeito, indicando o núcleo desse sintagma e seus determinantes. Qual é o sintagma nominal dessa frase? Libra. Sintagma nominal é uma libra. O Isso. determinante é uma e o núcleo é libra. Libra. O núcleo libra e o determinante uma. Muito bem. Ó, sintagma nominal, uma libra, eu tenho o núcleo e tenho o determinante. E aqui eu tenho o núcleo como libra, que é a palavra principal, e o determinante aqui é uma, né? Que no caso aqui, se a gente for classificar esse determinante, Prof, ele é o numeral. Oi? não tira a tela aí que eu fiz errado, eu tô copiando. Tá? Não vou tirar. O professor vai colocar um pouquinho mais para cima, tá? Só para aparecer a número 7. Aqui, ó, já apareceu a B. Não era para aparecer. Não faz mal. Qual é a classe gramatical desse determinante? Numeral. Numeral. Isso mesmo. E a número 7, no sintagma nominal, uma libra. A função do determinante uma é... Qual que vocês assinalaram? C, determinar que existe apenas uma libra. É o que eu assinalei, só que eu assinalei também indicar a quantidade de libras. É a letra D, tá? Indica a quantidade de libras ali. Tá aqui, ó, equivale, ó, uma libra equivale a onças, então está indicando a letra D. Prof, o que é libras? Libras. Como se fosse o dinheiro, né? A moeda. Ah, tá. E na página, na número 8, desculpa. Na número 8, vocês têm ainda, ó. Relacione as colunas e escreva uma frase exemplificando o uso da classe que corresponde às palavras e à sua definição. Aí vocês têm a letra A, artigos definidos. B, os artigos indefinidos. C, numerais cardinais. E a D, numerais ordinais. Qual que vocês classificaram ali? Indicam a ordem dos elementos em uma sequência. Qual deles? Letra A, B, C ou D? D. Números ordinais. Numerais ordinais. Muito bem, a letra D, né? Numerais ordinais. E qual o exemplo que fizeram? Posso, prof? Pode? Ele ficou em primeiro lugar. Nossa, ficou ele em está em primeiro primeiro lugar. Isso mesmo, vocês têm que pegar um exemplo dos numerais ordinais e fazer ali. Aqui está como sugestão na terceira aula, né? Os alunos já se conheciam. Pode ser qualquer outro exemplo fazendo referência aos numerais ali que indicam sequência, certo? Na frase, indicam seres ou objetos específicos. Qual que vocês classificaram? Artigos definidos. Artigos definidos. Artigos Letra definidos. Muito bem, a letra A. E qual exemplo que vocês fizeram? O prédio está em reforma. O meu grande amigo está aqui. O meu grande amigo está aqui. Muito bem. Aqui tem como exemplo, ele já leu o livro, tá? Mas o que vocês falaram aí está certo. Pode dar um certinho, tá bom? Depois vocês têm a frase. Indicam uma quantidade exata. Qual que assinalaram? C, cardinais, numerais cardinais. C. Numerais Qual é a cardinais. frase? E Uma janela está aberta. Pode falar, Henrique. eu tenho uma moeda.
Isso mesmo, eu tenho uma moeda, eu não sei qual é a diferença, né? Eu não sei qual é essa moeda, qual é esse valor. E a frase ali da Laura é: uma janela está fechada, não se sabe qual é essa. Aberta. Está aberta, desculpa. Não se sabe qual é essa janela que está aberta, né? Eu não estou definindo. Muito bem. E por último, então, ficou Artigos indefinidos. A isso B, mesmo. artigos indefinidos. E qual é a frase? a frase que eu botei foi: aquele cara está fazendo o quê? Aquele cara está fazendo O quê? Está faltando o artigo. Qual é o artigo? Aquele é pronome demonstrativo, não tem? Repete a tua frase, Henrique, aí. Vou arrumar, prof. Ah, tá. Que daí tu não colocou o artigo, tá? Ô, prof, eu coloquei um prédio está em reforma. Um prédio está em reforma, tá certo. No outro eu coloquei o prédio está em reforma. Eu só mudei Ô, O artigo. Porque o prédio... prof, eu botei... ó, se você colocar... prof, Oi, Otávio. eu botei uma casa vai ser destruída. Isso mesmo, tá certo que o artigo é uma, né? O artigo indefinido. Se você, Laura, colocou ó, o prédio, o artigo é o, daí ele é definido. E aqui nós estamos falando do artigo indefinido. Daí tem que ser Coloquei. tá? Isso, daí tá certo, tá bom? Tudo ok, galerinha? Estão fazendo correção certinho? Sim. Ok, então vamos para outra atividade, que é a página 7. Prof, era para fazer até que página? É a 7. Ah, tá. Tá? Vamos lá, então. Na página 7, vocês têm aqui, ó, essa tirinha. Vocês têm essa tirinha, o quadrinho 1 e o quadrinho 2. No quadrinho 1 diz assim, ó, 1 libra equivale a 16 onças. E no quadrinho 2, o que é uma onça? É uma prima minha. Aí, vocês tinham que fazer o seguinte, ó. Em cada quadrinho, a qual classe pertence as palavras destacadas? Como elas podem ser classificadas? Então, vocês têm as palavras destacadas. Uma no primeiro quadrinho e uma no segundo quadrinho. O que vocês fizeram? No primeiro quadrinho, ela é o que, essa palavra destacada? Um numeral. Ela é Eu botei classificadas como determinante numeral. Isso mesmo, como numeral. E na segunda frase? Ô, prof, eu coloquei, A mesma coisa. coloquei só determinante. Ela é um determinante, eu classifico como numeral. E aqui? A mesma coisa, não é? Eu identifico como numeral? O que é uma onça? Ah, entendi. Aqui já ela não tem mais a função de numeral, ela tem a função de quê? Definir. Artigos Indefinido. indefinidos. Muito bem. Ó. Então, no primeiro quadrinho... Oi? Daí eu boto assim, é um determinante. Artigo indefinidos? Na frase Entre 2, no quadrinho 2, sim. Ah, tá. Tá? Entendi. Porque no quadrinho 1, ele não é um artigo, ele é um numeral. Eu estou falando, ó, 1 libra, quantidade. Tá? Já no quadrinho 2, o que é uma onça? Estou me referindo a um substantivo. Então, ela tem uma definição de artigo. Tá? E na outra também está se referindo a uma prima, que é o substantivo. Então, ele tem a função de artigo indefinido. Certo? Ok, galerinha? Ok. Então, vamos lá. Na outra atividade, a professora vai passar para vocês. Vou tirar aqui, peraí.
Pode começar. Então, vamos lá. Tá. A Ana, então. A Ana e a eu- Laura. E depois. Pois é. Eu também. Quem quiser ler, é só dar continuidade. Ler ali, daí o aluno para um pouquinho e o outro continua. Vai lá. A lagartixa do tempo. Olha, Mandé, olha ali uma lagartixa. Mas isso eu já sabia. Só que ela é uma lagartixa do tempo. Você pergunta sobre o tempo e ela responde balançando a cabeça. Lagartixa, vai chover hoje? Posso ler? Vai, pode. Não acredito que você acredita nessa bobagem. Ah, você é muito bobinho. É claro que ela sempre vai responder desse jeito. Ai, existe uma pessoa mais boba que a minha irmã? E olha aqui como termina. Prof, desculpa, é que eu tenho meio que uma dificuldade para falar essa palavra. Eu não consigo. Lagartixa. Olha só. Lagartixa. Lagartixa, eu falei lagartixa. Isso. Então, galerinha, aqui, ó. Vocês lá na outra página. Vamos lá. Na outra página, nós vamos fazer junto e depois a prof vai deixar como tarefa algumas atividades, tá bom? Então, na outra página, na página 8, em relação a essa historinha, com base na leitura dessa história, justifique a escolha do título. A lagartixa do tempo. Por que foi sobre a lagartixa do tempo? Que fato é esse? Porque ela falava, porque ela balançava a cabeça sobre o tempo. Sobre as coisas. Sobre o tempo, né? Então, porque a lagartixa ali da história faz uma previsão do quê? Do tempo. Do tempo. Ela faz uma previsão do tempo, né? Eu coloquei, porque a lagartixa sabia sobre o tempo. Isso mesmo, ela faz uma previsão do tempo, né? Por isso a escolha ali da história. Muito bem. E na 11, observe esse quadrinho. Vocês estão vendo ali que tem um quadrinho que diz assim, ó. É claro que ela sempre vai responder desse jeito. Aí ao lado vocês têm uma perguntinha. A expressão facial, observem ali, né? A expressão facial da personagem revela quais sentimentos? Mau humor e irritação. Muito Mau humor e bem. irritação. Irritação. Mau humor e irritação. Muito bem. A letra D. Muito bem, Bernardo. A 12. Ó, vamos ler ali. O que gera o humor nessa história em quadrinho? As risadas? Que Mandy pensa que a lagartixa ela ela balança a cabeça por nada, mas quando ele pergunta se existe alguém mais bobo do que ela, do que a irmã dele, eu acho, ele responde que a lagartixa aponta para ele. Isso mesmo, essa contradição, né? Ali é uma contradição de expectativas, né? O contrário, né? O fato da lagartixa contrariando as expectativas, né? Muito bem. E a outra atividade, a 13, desculpa. Tudo ok até aqui? Sim. Sim. Então, na outra atividade, na número 13, diz o seguinte, ó. Releia o último quadrinho dessa história em quadrinho, né? Desse HQ. Considerando que não há texto verbal, desculpa, lá no último quadrinho, o que é possível perceber? A lagartixa falando, eu te avisei. Ó, não tem fala, ó, nós não podemos ver A lagartixa apontando. o gesto da lagartixa. Com o gesto. Isso mesmo. Eu te avisei. Eu botei que Mandy fica assustado com a lagartixa que aponta para ele. Isso tá certo também, muito bem. Ele fica espantado, né? Ali pelo fato da lagartixa se movimentar, né? Apontar, fazer gestos.
Ok, galerinha. E na 14, falsa ou verdadeira. Posso falar a minha? Pode, Ana? Acabei não falando a minha. O fato da lagartixa apontar para ele pois ele zoou da lagartixa. Como é que é, Ana? Fala de novo. O fato da lagartixa apontar para ele porque ele zombou a lagartixa e a irmã dele e a lagartixa fala só a verdade. Isso mesmo, muito bem. Na verdade, foi porque ele perguntou, né? Isso. Ele perguntou se ele é mais bobo do que a irmã dele, eu acho. Não sei se era irmã. Ele perguntou e a lagartixa acabou fazendo ali o gesto, né? No caso, dessa linguagem não verbal, né? E na 14, então ali a presença através do gesto, né? Da linguagem não verbal devido ao gesto. Na 14 vocês têm, considerando o contexto do HQ, assinale falso ou verdadeiro nas afirmativas, nas alternativas, né? Aí vocês têm ali a letra A, você é muito bobinha. Na letra B, uma lagartixa. Na letra C, a lagartixa do tempo. E na C, ai, ai, existe uma pessoa mais boba que a minha irmã? Aí, voltando lá na letra A, onde diz assim, ó, você é muito bobinha. Em relação a esse sintagma nominal, com função do sujeito, só apresenta um núcleo. É falso ou verdadeiro? Qual é o núcleo dessa frase? Você. Você? Que foi? Qual é o núcleo dessa frase? Ela é falsa ou verdadeira? Você. Você é o núcleo. Então, ali o sintagma nominal tem a função de apresentar o quê? O sujeito, né? Então, no caso ali, você é o sujeito, então tem a função de apresentar somente... Então seria verdadeiro? Seria verdadeiro. Ah, então acertei. Muito bem. Depois, na B, vocês têm lá uma lagartixa. O determinante do sintagma nominal é um numeral? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Não. Falso. É falso. Uma lagartixa quer dizer... É um artigo indefinido. Indefinido, isso mesmo, é falso. Ele não é um numeral ali, né? Depois, na frase, a lagartixa do tempo. Nesse sintagma nominal, a palavra lagartixa é o quê? Um determinante? Falso. Ele é o quê? Falso, muito bem. Não, o determinante... Aqui, ó. Sintagma nominal, a palavra lagartixa não é o determinante. No caso aqui, ele é o núcleo, né? Depois, vocês têm a letra D. Ai, ai, existe uma pessoa mais boba que a minha irmã? Aí vocês têm lá, ó. Nessa fala, a palavra uma é artigo definido? Falso ou verdadeiro? Não. É falso? Nesse uma pode ser qualquer pessoa do mundo. Mas ali está falando... Está especificando que é a irmã dele. É verdadeiro, está especificando a pessoa. Uma é artigo definido? Não. Uma é o quê? Indefinido. Uma é indefinido. Artigo indefinido, é falso? Então, ali é falso. Muito bem. Ó. Então, ali é falso. Muito bem, galerinha. Então, olha só. A professora agora, como nós fizemos ali a atividade na página 12, na página 8, a prof vai explicar aqui a tarefa para vocês, tá? Deixa só a prof aqui. Então, na página 9, vocês têm o seguinte, ó. Sabendo que um artigo, adjetivos e numerais são determinantes no sintagma nominal, vocês vão relacionar as colunas a seguir, indicando a qual classe eles pertencem. Então, aqui vocês têm, ó, adjetivos, artigos e numerais. Vocês irão ler as frases e indicar qual
Os determinantes aqui são artigos, adjetivos ou numerais. Tá bom? Colocando letra A, B ou C aqui dentro. Tá? Percebam que nós temos 3 aqui, então alguns serão repetidos, né? Algumas frases ali. Na número 16, vocês vão fazer o seguinte. Leia as frases a seguir e responda ao que se pede. A convidada especial chegou. Então, vocês vão identificar qual é o núcleo desse sintagma nominal e a qual classe ele pertence, tá? Prof, tem 2 minutos. Tem, a prof está vendo aqui. A qual classe ele pertence? Se é o substantivo, se é artigo, se é adjetivo, tá bom? Aqui vocês vão ver, reescrevam a oração substituindo substituindo a palavra convidada por convidados. Aí, se você mudou aqui a frase, você vai ter que fazer alterações. A mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó. Quais são os determinantes desse sintagma nominal? No caso dessa frase aqui, ó. E aqui também vocês vão fazer a reescrita da palavra se foi alterada no gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Tá bom? Aqui vocês vão ter outra frase. A onça é prima do tigre. E vocês vão ver qual é o sintagma nominal também. Tá? E qual é a função que ele faz na classe gramatical. Se ele é substantivo, adjetivo, pronome. E aqui, ó, qual é o determinante? Aqui também vocês vão trocar onça por onças. E na reescrita das palavras se sofreu alteração. A mesma coisa vocês vão ter aqui nessa frase, vão fazer como as demais. E lá na outra página, ó, lá na outra página, na página 10, vocês irão fazer também, dar continuidade aqui, ó, da lagartixa aqui, ó. Vão fazer a mesma função aqui da frase. Falta 1 minutinho, a prof vai mandar outro link, tá bom? Só para a prof acabar de explicar aqui. Eu tenho que cantar parabéns também, prof. Tá? A prof vai mandar outro link, pode ser?